No vídeo de hoje, eu trouxe uma análise do HCTR11. E no final desse vídeo, eu quero que vocês tirem as próprias conclusões se esse FI é bom ou é ruim para quem tem foco em dividendos e aposentadoria. Vou mostrar todos os detalhes desse FI agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger, criador aqui do canal Victorious. Antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, tá bom? E deixarem aquele like já, tá pessoal? É muito importante para mim e para o meu crescimento aqui no YouTube, beleza? Então já deixem aquele like, se inscrevam. Mas vamos lá pessoal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma análise de HCTR11. Primeiramente eu vou fazer uma análise qualitativa, fundamentalista e técnica. E no final desse vídeo eu vou comentar um pouquinho também sobre as notícias que estão saindo de HCTR11. E aí sim, eu quero que vocês tirem uma conclusão se vale a pena ou não investir em HCTR11. Beleza? Mas vamos lá para o vídeo, pessoal. Muito bem. Antes da gente começar a análise, eu gosto de trazer sempre uma análise do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, né? Que é basicamente o Ibovespa dos FIs. E, pessoal, analisando o IFIX, acrescentado às últimas análises que eu venho trazendo, por enquanto ele vem esticado, talvez pode vir ali uma queda dependendo dos noticiários que vão sair, mas até o momento segue estável e em tendência de alta. Beleza, galera? Mas seguindo aqui, pessoal, vamos começar a análise de HCTR11. Antes de começar, eu quero explicar para vocês como eu vou seguir aqui. O HCTR11 ele trouxe alguns dados importantes nos últimos relatórios, principalmente no último relatório de julho, tá? Eu peguei o relatório de julho, até porque o de agosto não saiu ainda. E até um dos motivos que vem incomodando os investidores, esses atrasos nos relatórios. Mas trazendo para vocês algumas informações de abertura, o foco principal dele é o turismo brasileiro. Então, ele vai captar investimentos, no caso CRIs, focados em turismo. E o fundo trouxe aqui alguns exemplos de investimentos que ele faz. No caso, ele faz investimentos no grupo Wish Hotéis, onde ele constatou que ele teve a melhor taxa de ocupação nos últimos anos. No Gramado Parques, ele comentou que apresentou uma temporada histórica com 166 milhões em vendas, fora também o grupo WAM, que teve ali uma surpresa com resultados acima da média. Eu ressaltei alguns pontos aqui, pessoal, principalmente no caso do Gramado Parques, que ele está em processo de reestruturação empresarial e também financeiro. Até por conta daquele calote que saiu nos noticiários, onde teve aquela situação que comprometeu demais o HCTR11. E também tem um outro aspecto que eu ratifiquei aqui, que é com relação à revisão do modelo de negócio e um choque de gestão em curso, no caso do grupo WAM. Esse é um outro aspecto que, de certa forma, me traz um receio, principalmente pelo risco. Fora isso, galera, eu ratifiquei alguns outros aspectos importantes no final, que é referente que os impactos positivos desses números que eles comentaram vão ter retornos apenas no longo prazo. Ou seja, nesse curto prazo não vai afetar, não vai trazer benefícios. E aqui é um ponto que eles deixam claro, que esse FI é para ser trabalhado para o médio e longo prazo. E eu trouxe ainda, pessoal, a tese de investimento deles, onde eu foquei que o mercado imobiliário de crédito, que como um todo também vem sofrendo com as movimentações desfavoráveis, começa a ter seu ciclo de recuperação. Com a queda da Selic, esse mercado vai começar a aquecer, e ainda eles ressaltaram que esse processo, por mais que seja positivo, vai levar tempo, principalmente com a queda da Selic sendo gradativamente. Ou seja, o processo de recuperação do mercado imobiliário, no caso de CRIs, vão ser reajustados aos poucos também. Uma outra tese de investimentos que eles trouxeram é que o HCTR11, pessoal, ele ratificou que é um fundo de crédito high yield. Ou seja, ele é um fundo que ele trabalha com carteiras arrojadas. E até por conta dele ser arrojado, é importante vocês se atentarem quanto ao investimento que você vai fazer nele.
E ainda para explicar de forma mais detalhada o perfil desse fundo imobiliário, eles até comentam, né, que para atingir esse retorno ele tem que estar exposto a setores e operações de maior complexidade e também de risco, pessoal. Ou seja, tem uma menor previsibilidade quanto à periodicidade do volume de distribuição de dividendos. Fora isso, ele acaba trazendo também uma maior volatilidade para os investidores, para o ativo, para a cota. Então, esse é um fundo que ele é totalmente arrojado e que você precisa estar bem alinhado com todos os seus objetivos para você ter ele na sua carteira. Mas no final desse vídeo eu vou comentar com vocês a minha opinião sobre esse fundo imobiliário, se vale a pena ou não você ter na sua carteira. Mas seguindo aqui, pessoal, eles ainda trouxeram uma tese de investimento onde eles informam que dentro do IFIX, ele foi um dos fundos imobiliários que mais pagaram dividendos, no caso acumulado, desde o início do período que ele abriu capital. E no caso, galera, na minha opinião, esse é um ativo que vem pagando muito desde o início, mas reparem que vem numa tendência de baixa. Isso é um ponto que me deixa desconfortável como investidor. Mas vamos conversar depois sobre esse assunto no final. Agora, conversando sobre a reestruturação desse fundo imobiliário, eles destacaram alguns aspectos importantes nesse CFI. E no caso, eles focaram bastante sobre o cenário macroeconômico global, o encarecimento de crédito e desaceleração econômica, que unindo esses três aspectos acabaram trazendo uma redução nas vendas de unidades dos projetos. E além disso também aumentaram as inadimplências e as solicitações de distrato. Só que, galera, esses tópicos não afetaram, segundo eles, o verdadeiro potencial desses projetos. E ainda eles comentam que os credores concedem um fôlego financeiro para passarem por esse período de forma mais saudável, para aí sim no futuro eles terem um retorno interessante. Outro aspecto importante também que eu ratifiquei é que alguns CRIs investidos pelo HCTR11 têm enfrentado maior dificuldade em manter as razões de garantias e habilidade de realizar pagamentos conforme o fluxo esperado, impactando negativamente no desempenho e resultado das operações. Esse aspecto eu vou mostrar para vocês já já, tá? Outro tópico também que eles trouxeram é que eles ratificaram alguns itens que afetaram essa queda de rendimento deles. No caso, foi o aumento da taxa de juros, da taxa Selic, e também pela necessidade de exceder o fluxo mensal para amortizar dívidas, tá? Esse é um outro aspecto também que está afetando e já já eu mostro para vocês no DRE. E pessoal, pegando como ideia aquela estratégia que eu comentei com vocês de turismo desse FI, eles trouxeram também um exemplo do Grupo Wish. Ele é um dos principais polos turísticos do país, tá? Ele tem mais de 10 empreendimentos localizados em 7 estados, tá? Ele tem em torno de 800 mil hóspedes por ano e também conta com mais de 2.000 unidades hoteleiras, tá? Atualmente, esse fundo apresenta exposição ao grupo através de investimentos realizados. Então, aqui, basicamente, eles ratificaram a questão do projeto de longo prazo, que esse grupo ele é um grupo muito interessante, e ainda embaixo eles alertam que o setor hoteleiro ele foi muito afetado durante a pandemia e também durante a inflação e a taxa de juros altas. E ainda eles certificaram aqui que a questão da taxa de juros, pandemia e inflação comprometeu o crescimento, né? Então tem afetado ainda, por mais que já passou mais de 3 anos da pandemia, tem afetado diretamente o fluxo de caixa desse setor hoteleiro. Bom, resumindo essa parte, basicamente eles trouxeram uma defensiva ante ao mercado. Eles estão explicando, dando uma razão do porquê o fundo imobiliário tem caído bastante, né? Mas vamos então verificar os fundamentos de HCTR11. Muito bem, o HCTR11 hoje ele está com preço de R$ 32,24 no período que eu estou gravando esse vídeo. Ele está com dividend yield ali dos últimos 12 meses de 27%. Porém, galera, igual comentei com vocês, vem tendo uma queda. Vejam que no último mês eles pagaram 17 centavos. Seu PVP está em 0,29, principalmente por conta da queda que ele teve. Seu valor patrimonial está em 112,38 por cota, é um valor alto. A liquidez diária média dele está em 4 milhões. Seu patrimônio líquido está em 2 bilhões e meio, valor patrimonial muito interessante. A volatilidade nos últimos 12 meses aí está um aspecto muito interessante para a gente se atentar. Ele está negativo.
tá? Em menos 68%. A representação nele no IFIX é de 0,6% aproximadamente, e a quantidade de cotas dele é de 22 milhões, e o número de cotistas atualmente é de 203.874 mil. Outros aspectos para a gente se atentar é quanto à política de investimento, foco dele totalmente em CRI, e também quanto às taxas, galera. Vejam que a taxa de administração é de 0,21%, mas a taxa de gestão e de performance são um pouco elevadas. Taxa de gestão 0,99% e a taxa de performance é 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Então, de certa forma, até por ser arrojado, por ele trabalhar acima das médias, eles elevaram um pouco a taxa de performance, tá? Outro tópico importante para a gente se atentar e que eles certificaram aqui é que nós, pessoas físicas, não somos taxados de impostos quando investimos em CRIs ou fundos imobiliários. Mas as pessoas jurídicas, as empresas, elas são taxadas tanto para FIs quanto para investimentos de dívidas, né, debentures, os CRIs que esse FI investe, tá? Então eles certificaram apenas isso também. Mas quanto à carteira do HCTR11, que é um aspecto que eu quero que vocês prestem atenção, foquem nisso, galera. Vejam só como está a carteira do HCTR11. Vejam que 81% dos seus investimentos são em CRIs e 18% ficam ali para FIs, outros investimentos. Outro aspecto importante, que também afetou diretamente esse rendimento de dividendos em 2021, por exemplo, foi que 90% dos seus investimentos em CRIs, eles são indexados ao IPCA. Tá? Então, isso comprometeu diretamente. Se a gente pegar 2021, o IPCA foi 10%, ou seja, eles ganharam 10%, mais 10%, pegando como exemplo o indexador que eles estão trazendo ali, né? IPCA mais 10%. Então, foi uma forma deles ganhar dinheiro nesse período, né? E para quem tem mais interesse, aqui tem toda a distribuição dos investimentos, também tem os investimentos de FIs e suas porcentagens, né? Daqueles 18% que estão focados para FIs, eles têm essas porcentagens para cada um. E também a distribuição geográfica, que você consegue verificar quais os investimentos que eles estão alocados. Mas, seguindo para a carteira, galera, esse é um aspecto que eu quero que vocês foquem. Vejam que na legenda ali embaixo existem os adimplentes em waiver, que eu já explico, em negociações e vencimentos antecipados. Foquem, galera, nos adimplentes em waiver e em negociação. Vejam a quantidade de CRIs que estão em waiver e em negociação. Os status em amarelo e em waiver são superiores aos adimplentes. Isso já responde muita coisa quanto à queda desse FI, tá? Quanto à queda de rendimento desse FI. Tem comprometido demais esses investimentos. E o que é o waiver, galera? Basicamente, eles estão pagando em dia, mas ao mesmo tempo eles já estão pensando em renegociar esses pagamentos. Até na segunda parte, vejam que também existem FIs que estão em negociações, tá? Mas aí, no caso, aumentou também os adimplentes, né? Um ponto positivo na segunda parte, que aumentaram os adimplentes, estão até superiores na segunda parte. Quanto nos CRIs corporativos, reparem também que apenas 3 estão adimplentes, o restante, todos estão em processo de waiver e 2 apenas ali em negociações. E nos fundos imobiliários, aqui a gente consegue verificar quais os investimentos, tá? Pessoal, até para mostrar para vocês os riscos desses CRIs que o HCTR11 faz investimentos, eu trouxe aqui uma análise onde nós vamos verificar o grau de risco. E para isso eu trouxe aqui a tabela para mostrar para vocês os CRIs que o HCTR11 investe estão na faixa grau especulativo e não grau de investimento. E no caso, galera, vejam que em rating todos estão na faixa de B- ou alguns até não tem, tá? Então são B-, A-, BB-, todos estão nessa faixa. E esse é um aspecto que, na minha opinião, não é tão benéfico para o meu perfil de investimento, tá? Que eu sou um pouco mais conservador quanto a investimentos em fundos imobiliários, tá? Então vejam que todos dessa lista são dessa faixa de grau especulativo, não está ali voltado mais para grau de investimento mesmo, tá bom?
Bom, galera, mas saindo da parte da carteira e entrando no DRE do HCTR11, foquem principalmente na distribuição de dividendos. Eles estão pagando mais do que eles estão recebendo. Esse é um ponto que dá para a gente ficar em alerta, tá? Um dos motivos dessa redução foi principalmente que eles até ratificaram ali por conta da redução no valor recebido de amortizações dos CRIs, né? Foram problemas dos CRIs que, de certa forma, não pagaram, tá? Então, esse é um aspecto muito importante, mas o que está me deixando com uma pulga atrás da orelha é quanto a esses pagamentos acima do que eles estão recebendo, tá? Não gosto disso. A conta não fecha. E até comentando com mais detalhes sobre os dividendos, né? Reparem que em fevereiro começou essa redução. E, na minha opinião, esse FI ele traz muito risco para pouco dividendo, tá? 5,6% de dividend yield é muito pouco pelo risco que esse fundo traz. Mas seguindo com a análise técnica, pessoal, até também para demonstrar toda essa queda, vejam que a tendência dele já deixou de existir desde o início desse ano. Então, para quem estava alocado nele, na minha opinião, nos meus parâmetros de investimento, eu teria saído logo depois da inversão de tendência, tá? Para não ter pegado essa queda. E algumas considerações finais que eu quero ratificar com vocês é o seguinte: todos esses noticiários que eu trouxe, onde alguns levaram bronca da B3 por conta de atrasos de balanços, outros por conta de corte de 66% em dividendos, outro por conta de conflito de interesses que eu nem entrei ao caso nesse vídeo, e também outros investimentos que deram errado, no caso do calote do Gramado Parques. Na minha opinião, se baseando pela estratégia de aposentadoria e de rendimento de uma renda passiva de FI, eu não vejo com bons olhos investir em HCTR11 hoje. Principalmente por conta dessas incertezas que sempre vêm aparecendo, principalmente por todas essas notícias que vêm saindo, principalmente por tudo que nós analisamos e pelo perfil. Eu não sou um perfil arrojado para FI, galera. Eu prefiro ficar um pouco mais reservado quanto a FIs e deixar esse perfil arrojado mais para ações. Para fundos imobiliários, eu prefiro ser um pouco mais conservador e trabalhar ali com FIs que são mais estáveis, né? Se a gente buscar os mais conservadores, nós conseguimos trabalhar com uma carteira de investimento bem mais tranquila, sem evitar volatilidade, e também sem evitar estresses. No caso, quem for investir em HCTR11 precisa estar bem alinhado quanto aos seus objetivos, precisa entender que você pode ter um retorno muito lá na frente. Eu não acredito que esse fundo imobiliário vá quebrar, até por conta do volume que ele tem de mercado hoje, igual verificamos nos fundamentos lá no início. E um ponto primordial, galera, é que para você fazer investimento nele, a porcentagem teria que ser bem menor, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem uma carteira e dessa carteira você deixa 10% para ativos arrojados, tanto para ações, para FIs. Então você foca lá em 5 ativos, compra em ações e FIs, divide entre eles desse 10% da carteira e controla o risco. Na minha opinião, eu prefiro ficar de fora, principalmente nesse mercado imobiliário. Eu prefiro aproveitar outras oportunidades e aproveitar ativos que são mais sólidos, né? Aproveitar a solidez de outros ativos, ter a rentabilidade da cota e receber meus dividendos e também projetar a minha liberdade financeira. Para quem tem dúvidas das diferenças entre fundo de tijolo e fundo de papel, vou deixar um vídeo aqui no lado, que foi o último vídeo que eu fiz sobre a diferença dos dois e qual eu prefiro. Dê uma olhada depois que é muito bacana e tem muita informação, beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá, galera? É muito importante, hein? Não se esqueçam, tá? Principalmente para vocês voltarem a ver esses conteúdos. Galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos e fui, galera!